Olá, pessoal. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o Marquês de Pombal, período pombalino, 1750 a 1777. Bom, pessoal, o Marquês de Pombal era o principal ministro do rei de Portugal, Dom José, e ele é considerado o exemplo clássico do despotismo esclarecido de Portugal. Mas o que é o despotismo esclarecido? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho lá no Iluminismo. Você se lembra que o Iluminismo é uma filosofia burguesa, que tinha como centro questionar e combater as estruturas do Estado absolutista. Então, por ser uma filosofia burguesa, o iluminista ele era contrário à soberania do rei, o iluminista era contrário à intervenção do Estado na economia, o iluminista era contrário à sociedade de ordens, porque no fundo, o que o iluminista defende? Os interesses da burguesia. Então, o iluminista ele defendia a soberania no parlamento, ele defendia a sociedade de classes, que é uma sociedade que você tem mais mobilidade, e defendia, pessoal, o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia. Então, nos países onde a burguesia era forte, a burguesia foi e controlou o Estado, ou por meio de revolução, França e Inglaterra, ou por meio de amalgamento, Holanda. Mas e nos países que a burguesia era fraca? O que aconteceu? Os próprios reis, mantendo o seu poder absoluto, por isso eles eram déspotas, tomaram algumas medidas do iluminismo, por isso eles eram esclarecidos. Então, o despotismo esclarecido está muito ligado a países de burguesia fraca, Portugal, Espanha, Rússia, Prússia e Áustria. Nesses países de burguesia fraca, eu tenho então, pessoal, a figura do rei ou do ministro do rei, que manteve o poder absoluto e tomou algumas medidas do iluminismo, despotismo esclarecido. Tá legal? E o Marquês de Pombal, no caso de Portugal, ele é o símbolo desse despotismo esclarecido. Mas qual era o objetivo do Marquês de Pombal? Era, pessoal, modernizar o Estado português. Então, o objetivo dele era a modernização do Estado. E para modernizar o Estado, ele procurava diminuir a dependência econômica violenta que Portugal tinha em relação à Inglaterra. Então, ele procurava centralizar o poder o máximo possível na figura do rei, dinamizar as práticas administrativas em Portugal. Ele, pessoal, modernizou a Universidade de Lisboa, ele reconstruiu, perdão, a Universidade de Coimbra, ele reconstruiu Lisboa depois do famoso terremoto, ele acabou com a escravidão africana em Portugal, manteve na colônia, mas acabou com a escravidão africana em Portugal. Ele, pessoal, enfraqueceu o Conselho Ultramarino, porque quando ele está enfraquecendo o Conselho Ultramarino, ele está enfraquecendo a nobreza. Aliás, ele tinha o Pombal, a nobreza e o clero como ferozes inimigos dele. Mas em relação à colônia, pessoal, a política dele não tem nada de iluminista. Porque em relação à colônia, o que ele vai fazer? Ele vai acabar com o sistema de capitanias hereditárias, objetivando centralizar o poder, que na prática não acontece. Ele vai criar companhias de comércio com o intuito de dinamizar a exploração sobre a colônia. Ele vai introduzir, pessoal, a famosa derrama. A derrama é a cobrança violenta de impostos. É você cobrar imposto utilizando a força do exército português. Ele vai botar a capital, tirar de Salvador e colocar no Rio de Janeiro, com objetivos de minimizar o contrabando. A distância entre o Rio e a região mineradora ela é menor do que Salvador e a região mineradora. E proteger o extremo sul da colônia, porque Portugal e Espanha tinham muitos problemas por causa do Rio da Prata. Agora, pessoal, a grande questão do Marquês de Pombal, sem dúvida nenhuma, foi a expulsão dos jesuítas. Porque os jesuítas, eles eram donos de boa parte das terras que hoje compõem o Rio Grande do Sul. Os 7 povos das missões. Os jesuítas eram donos de escravos, muitos dizem os maiores proprietários de escravos da América. E os jesuítas tinham muito ouro. Então, ao expulsar os jesuítas da colônia e de Portugal, Pombal confiscou suas propriedades. E esse dinheiro vai servir para a dinamização da economia. Ora, pessoal, o problema é que expulsar os jesuítas é você desmontar o frágil sistema educacional que havia aqui, se é que se pode falar no sistema educacional.
Acontece que as escolas todas pertenciam aos jesuítas. E como eles foram expulsos, o Estado, inclusive, teve que criar o imposto literário para financiar o ensino, que agora passa a ser leigo. A perda da qualidade foi evidente. A expulsão dos jesuítas impactou negativamente no frágil processo educacional que já existia aqui. Outra fama também do Pombal, a proibição da escravidão indígena, tem uma situação interessante. Isso aqui cai muito em vestibular, pessoal, dessa região aqui, Goiás, Tocantins, aqui Brasília, porque o objetivo do Pombal era transformar o indígena num súdito da coroa portuguesa. Inclusive, ele estimulou a formação de casamentos mistos, a miscigenação entre brancos e índios. Ele queria usar o indígena como um agente da coroa portuguesa, até para proteger o território. Então veja, isso é um ponto interessante, porque na América Espanhola jamais foi estimulado miscigenação, e muito menos na América Inglesa. Mas aqui na América Portuguesa foi estimulada a miscigenação do branco com o indígena. Inclusive, você tem um outro objetivo interessante aí, porque se eu proíbo a escravização indígena, eu estou estimulando o tráfico africano, que é o que dava muito dinheiro. Lembrando também, pessoal, que já existia proibição de escravidão de índio, mas as leis do século XVII elas eram falhas, porque elas diziam o seguinte: você não pode escravizar o índio, a não ser que o índio seja apanhado em guerra justa. Se ele for apanhado em guerra justa, ele pode ser escravizado. Ora, pessoal, qualquer coisa era guerra justa. Se você falasse que foi atacado pelo índio, era guerra justa, podia escravizá-lo. Se você falasse que pegou o índio para transformá-lo num bom cristão, podia. Mas com Pombal não pode mais. Então, essa questão indígena ela é muito forte em vestibulares do Pombal. Tá legal? Outra jogada que ele fez, muito inteligente, foi, sabendo que muitos judeus que vieram para cá, portanto, se converteram ao cristianismo, cristão novo, muitos judeus eram possuidores de dinheiro, e eram administradores, eram hábeis negociantes, ele vai acabar com a diferenciação entre cristãos novos e cristãos, para que os judeus pudessem entrar na máquina do Estado. Então, veja bem, o cara era judeu, para entrar aqui ele tinha que se converter ao cristianismo, ele se converte, era chamado de cristão novo, mas ele era proibido de exercer cargos públicos. Então o Pombal acaba com isso, porque ele quer contar com o dinamismo desse segmento da sociedade, tá legal? Então ele iguala os cristãos. Bom, sobre o Pombal, é sempre interessante você lembrar que ele só pode ser considerado déspota esclarecido quando a questão vem relacionando as ações dele a Portugal. Em relação à colônia, ele não era déspota esclarecido. O Pombal, na verdade, em relação à colônia, ele vai ter uma política opressora muito grande, porque ele vai ter que tirar de um lugar para poder dinamizar o outro. Ele vai ter que tirar da colônia para tentar dinamizar a metrópole. Pelo fato do Pombal ter sido conflitante com a nobreza e o clero, quando Dom José morre, vai ascender ao trono a Dona Maria, filha de Dom José. E a Dona Maria tinha sido criada praticamente, pessoal, por clérigos. E a educação toda dela. Então, a primeira medida que ela vai fazer em 1777 é demitir o Marquês de Pombal. Então, a chance da modernização do Estado português ficou pelo caminho. Porque muitas das medidas que o Pombal tomou, essas medidas seriam canceladas mais tarde. Tá legal? Então, para a gente, é importante lembrar, o Marquês de Pombal é o exemplo do despotismo esclarecido português, nas questões que se relacionam a Portugal, não é déspota esclarecido em relação à colônia. Tá legal? Outra questão também, pessoal, que é uma questão interessante, diz respeito aos tratados de limites. A questão territorial. Por que o Brasil é um país tão grande? Bom, pessoal, aí você tem a questão do gado, que o gado é criado fora da área de plantio da cana-de-açúcar, e ele vai ser criado solto, então ele vai seguir os cursos dos rios, você tem a questão dos bandeirantes, não precisa nem dizer, porque eles saíam naquelas expedições, bandeira de prospecção, que é aquela que vai buscar metais e pedras preciosas, bandeira de apresamento, que é aquela que vai capturar o índio para escravizar, e bandeira de sertanejo de contrato, que é aquela que vai combater os quilombos. Então, os bandeirantes são fundamentais nesse processo. A União Ibérica é central,
Por que a União Ibérica ela é central nesse processo? Porque durante 60 anos, em tese, a linha de Tordesilhas deixa de existir. Então, como a linha de Tordesilhas deixa de existir, os portugueses atravessaram a linha. É interessante isso, pessoal, porque os portugueses foram para o lado de lá, mas os espanhóis não vieram para o lado de cá. Por que isso, Marcos? Porque lá tem ouro. Aqui, em 1640, não se tinha ouro aqui ainda. Não se tinha descoberto ouro no centro do país. Então, os portugueses sempre iam para lá, achando América Espanhola. O problema é que a União Ibérica chegou ao fim. E aí você vai ter muitos conflitos onde portugueses e espanhóis vão participar. Ora, pessoal, para tentar amenizar essa situação, foram feitos vários tratados, são os chamados tratados de limites. Gente, esses tratados, os importantes mesmo para a gente saber, é o Tratado de Madrid e o Tratado de Badajoz. Tá? E vamos ver por quê. O Tratado de Lisboa é um tratado muito simples. Em 1681, 1680, Portugal fundou a colônia de Sacramento e logo depois a Espanha invade a colônia de Sacramento. Então, em 1681 foi feito um tratado, o Tratado de Lisboa, onde a Espanha se retirava de Sacramento. Mas aquilo ali, na verdade, foi uma retirada mais de boca. O Tratado de Utrecht, 1713, ele estabeleceu o rio Oiapoque como divisor entre o Brasil e a Guiana Francesa. Então, a linha que dividia Portugal e a França na época era o rio Oiapoque. O Tratado de Utrecht, o outro Tratado de Utrecht, 1715, é o feito com a Espanha. Pelo Tratado de Utrecht, a Espanha tinha que, de novo, eles tinham invadido de novo Sacramento, girava em torno da Espanha devolver Sacramento também. Mas, pessoal, esses tratados dificilmente você vai encontrar em vestibulares. O interessante é o Tratado de Madrid, porque o Tratado de Madrid ele é feito com base no ut possidetis. O que seria esse ut possidetis? Ut possidetis é o seguinte, pessoal. A terra pertence a quem ocupa. É como se fosse o uso do capião dentro da cidade. Então eles chegaram a esse acordo. Vamos dividir o mapa direitinho? Então quem está ocupando? Sacramento. A Espanha estava ocupando Sacramento. Então a Espanha ficou com Sacramento. Sete Povos das Missões, que é um pedaço do Rio Grande do Sul ali. Portugal já dominava a região. Portugal ficou com Sete Povos. Então, pelo Tratado de Madrid, você tem a configuração que a gente tem hoje lá embaixo. Espanha ficou com Sacramento, Portugal ficou com os Sete Povos. O problema é que nos Sete Povos das Missões você tinha várias missões jesuíticas. E os jesuítas estimularam os índios a resistir, porque os índios teriam que sair dali. São as famosas guerras guaraníticas. Como a situação não avançava, Portugal reclamava que recebeu um território que, na verdade, os jesuítas não permitiam que eles conseguissem ocupar. Em 1761 foi feito o Tratado de El Pardo. O Tratado de El Pardo é o tratado que anulou o Tratado de Madrid. Ele anula. O El Pardo só cancelou o de Madrid. E aí os conflitos continuaram. A Espanha, inclusive, invadindo várias regiões ali em Santa Catarina. E em 1777 foi feito o Tratado de Santo Ildefonso. Por esse tratado, pessoal, a Espanha desocupava as ilhas de Santa Catarina, algumas ilhas que eles tinham ocupado, e ficava com Sete Povos e ficava com Sacramento. Então, repare só, a Espanha ficava com tudo, Sete Povos e Sacramento. Aí, o tratado foi assinado, mas sempre foi questionado. E em 1801, pessoal, finalmente a Espanha cedeu e foi assinado o Tratado de Badajoz. Pelo Tratado de Badajoz, você retoma as áreas do Tratado de Madrid. Então, o Tratado de Badajoz, pessoal, ele retoma as áreas do Tratado de Madrid. Sete Povos fica para Portugal, Sacramento fica para a Espanha. Tá? Então, o grande lance mesmo é o Tratado de Madrid, por causa do ut possidetis. Tá legal? Agora, o que você vai fazer? Você vai dar uma olhada na sua apostila, vai estudar, tem um texto interessante sobre o Pombal lá, vai fazer os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Beleza? Até mais!